É interessante isso que você está falando, porque primeiro a gente tem que dar o significado do sono. Uma boa noite de sono é aquele momento que o cérebro dá o reset, né? Ele zera ali o dia para poder se abastecer, se Recarregar nutrir, suas energias. recarregar suas baterias para o dia seguinte poder entrar mais informação. Então é como se você fizesse, é como desligar o teu computador de noite. Então assim, talvez as pessoas não se deem conta de que uma noite de sono não é, porque tem gente que fala assim, é perda de tempo. Não é perda de tempo, é ganho no funcionamento do teu cérebro. Claro que a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, mas em média a gente precisa de 6 a 8 horas para que a gente Inclusive possa tem as fazer tabelinhas, isso. né? Quantas horas de sono uma criança de tanta idade, até 7 anos, precisa. Em geral, as Isso crianças precisam de de mais mais horas, horas. até porque o crescimento, o hormônio do crescimento é É, liberado durante o do sono, sono. Por então isso eles estão precisam de mais, exatamente. né? Não cresce, se não dormir não cresce. Ah, então. As crianças, né? É, Isso é uma coisa que, por exemplo, os adolescentes está ficando muito difícil, né? porque eles ficam ligados o tempo todo. Exatamente. E a maior dificuldade, porque eles acabam falando pra gente exatamente isso, assim, mas eu quero ir dormir, mas eu não consigo, porque tá muito ligado ali, principalmente as redes, aquela coisa. Isso tem muito a ver com o nosso cérebro também, porque a gente tá Tem indo a pra cama com o ver, cérebro... isso tem a ver com a tal da ansiedade, por exemplo. Nossa amiga A aí. gente tem que entender que ansiedade é uma coisa boa, né? Porque ansiedade é aquilo que você planeja fazer e antecipa no cérebro. Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não deixa de ser uma antecipação do que vai acontecer. E a gente se prepara para isso. Agora, se isso começa a ser uma preocupação e não uma antecipação para que você possa se preparar melhor, isso gera ansiedade mórbida, no sentido de vai desgastar o cérebro. Você, além de não ver o que vai acontecer, você vai começar a sofrer pelo que possivelmente não vai dar certo. Aí é a tal da ansiedade ruim que faz com que as pessoas não durmam, quer dizer, elas não repousem. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer. Mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom, sempre achando que vai dar tudo errado, sempre de uma forma negativa. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador. Mas trabalhador no sentido de você estar vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, que para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo. E certamente ele vai liberar noradrenalina, que vai fazer com que você fique mais tenso, que seu sono fique mais superficializado e que você tenha um sono, além de fragmentado, pouco reparador. Eu digo que o nosso cérebro é igual o nosso corpo, né? Mente e corpo, é como se fosse uma fábrica. Uma fábrica costuma não parar, ela tem fases. Né? Então tem o turno da manhã e o turno da noite. Às vezes até troca, tem um turno que troca da tarde. Então, o que eu percebo é que essa ansiedade que leva a essa falta de sono é como se essa fábrica não parasse. Os operários da manhã permanecem trabalhando a noite toda. Então, por isso precisa dessa parada para que o cérebro vá relaxando à noite, para você ter mais energia para você colocar esse corpo em movimento no dia seguinte. Não só o corpo, como os pensamentos, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que ver com muita frequência é se as pessoas dormem mal e o porquê. Porque existe uma variedade de causas que fazem as pessoas dormir mal. Existe a ansiedade excessiva, que as pessoas começam a pensar em 200 coisas e acabam não conseguindo pegar no sono por conta disso. A ansiedade dá mais uma insônia inicial. Mas existem transtornos do sono, por exemplo, como a apneia noturna, que é essa dificuldade de manter uma boa respiração, principalmente em pessoas que têm algum tipo de desvio de septo, têm algum tipo de alergia crônica, ou mesmo pessoas que têm essa apneia, que é durante o sono, a pessoa acaba, uma musculatura da língua relaxa e tampa a traqueia, que é essa entrada de ar. Então, por vários momentos, o cérebro fica sem ter a entrada de oxigênio.
Isso chama apneia noturna. E é muito mais comum do que a gente imagina. E como que a gente pode identificar uma apneia? Como que a gente pode... Tem algum exame, né? Que é a Não, polissonografia. Tem a polissonografia que revela exatamente isso. A polissonografia é um estudo do sono. A pessoa vai numa clínica, dorme, totalmente monitorada, e ali você revela se a pessoa está tendo falta de oxigenação, se a pessoa está tendo micro despertares, que é muito típico da ansiedade, se a pessoa está tendo movimentos bruscos durante o sono, porque tem pessoas que travam uma luta e durante o sono. E aquelas pessoas extremamente ansiosas, como que ela consegue deitar ali com um monte de fio e monitorar? Pode tomar remédio? Isso é uma dúvida que sempre tem, em né? geral, a gente pede para não tomar a medicação. Se ela já está acostumada a tomar, a gente deixa, porque as alterações vão ocorrer independentes. Se ela com o remédio está dormindo mal, não é isso que vai fazer ela tirar as etapas ruins do sono. Agora, o que acontece, as pessoas geralmente falam assim, não consegui dormir nada. Isso nunca ocorre. Porque existe uma hora que o cérebro apaga, porque ele tem que descansar. Então tem pessoas falando, eu não dormi nada, mas quando você vai ver no exame, ela dormiu 3, 4, 5 horas, fragmentada, mas dormiu. E basta 40 minutos que o computador registre, que ali você tem praticamente todas as etapas do sono. Mesmo que você ache que não dormiu, o computador vai registrar as etapas do sono. Então não tem como. E ali você consegue identificar o que é da apneia, o que é de uma ansiedade. Sim, porque a ansiedade dá um padrão de micro despertares, que a pessoa pode até nem sentir acordar, mas ela superficializa o sono várias vezes. Tem uma coisa no sono que hoje eu tenho observado muito, e já tem um tempo para cá, os celulares antigamente a gente tinha que desligar para carregar. Na época que era bateria era de lítio, se eu não me engano. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o celular hoje as pessoas não desligam mais, as pessoas recarregam o tempo inteiro, ele não precisa descarregar. E as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. Os adolescentes justificam porque é o despertador, mas a gente sabe que não é bem assim. Não, mas eu preciso, senão não acordo. Como se antes do celular ninguém acordasse ou perdesse a hora. O que acontece é que o campo magnético do cérebro e do celular são muito equivalentes quando você está acordado. Porque o cérebro ele funciona todo em base de descargas elétricas e forma um campo magnético. O celular também. A gente tem que entender que um smartphone hoje, que qualquer um usa na mão, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Então, as pessoas não têm noção dessa potência. É claro que isso gera um campo magnético grande. Quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro começa a desligar os seus circuitos, o campo magnético também baixa, porque você diminui a atividade elétrica do cérebro. Se você tem um outro campo magnético, que é no caso celular, do lado, e ligado em alta potência, porque ele está funcionando o tempo todo, entrando rede social, e-mail, tudo acontecendo, esse campo magnético do celular vai fazer com que o teu cérebro se equipare. Dois campos magnéticos tendem a se harmonizar. Então você vai superficializar o sono o tempo inteiro, cada vez que entrar um e-mail de propaganda, porque entra de madrugada, né? O tempo todo. Toda vez que entrar um WhatsApp, toda vez que entrar um Instagram... Aquele amigo que não está conseguindo dormir, que lembrou que tem que mandar mensagem. Aí tem gente que fala assim, não, Bia, mas eu tiro o som. Não interessa. A onda magnética não faz som e ela está ali. Então, assim, eu peço às pessoas que pelo menos, e uma vez foi engraçadíssimo, porque eu cheguei para um adolescente, olha, não vai dormir mais com o celular. Aí ele falou, não rola, Bia. Não rola, me pede qualquer coisa, mas deu um ataque. Eu falei, tá bom, então você tem 48 horas para me descobrir uma maneira de você não ter o seu campo magnético cerebral equiparado no cérebro. Eu só sei que não demorou 8 horas. Ele me ligou em 8 horas e disse, eu liguei para o professor de física e ele me disse que eu posso reduzir esse efeito em 90% se eu botar no modo avião. Então, solucionei meu problema. Tá bom? Eu não te desobedeço. E aí, a partir daí, realmente, o que você pode, se não for desligar o celular, pelo menos no modo avião, porque senão você vai ter essa interação. E a insônia cresceu muito depois de que realmente as pessoas vão para a cama. Eu já escutei falar, né? E aí deve ser em pesquisas, mas eu já escutei, mas não sei se é em pesquisas. Que às vezes aquele horário que a gente desperta à noite para ir ao banheiro, né?
e voltar para a cama ou beber água, é justamente o momento que, se você olhar no dia seguinte, olhar a hora que você acordou para fazer isso e foi olhar banheiro, o celular, beber água, né? E você olhar o celular, você entrou alguma mensagem ou o seu celular fez alguma conexão. Então isso ajudou ao seu despertar. Aí eu diria que é um horário que isso teve maior entrada, maior número de inputs de informação. Né? Porque assim, o tempo todo vai ter isso. Vai ter coisas. Muito mas provavelmente. de repente teve um estímulo maior ali naquele momento. Talvez uma propaganda com mais imagens, fotografias, assim. Com certeza isso pode acontecer. Porque às vezes os adolescentes não, mas a gente é mais, né? Tem maior dificuldade. E mesmo você tirando essas funções, às vezes você tem alguma coisa passa. Não, é o som do e-mail, é o som das mensagens. Não é o som. Que acorda. Você botando no modo avião, não tem isso. É a onda eletromagnética. É o campo magnético. É o campo magnético do celular, que faz essa função. Que não tem a ver com... Não é o som, não é... Não é o som. Então, isso que eu estou dizendo. Então, tem gente de informação. Né, de bytes que está sendo acionado. Tem gente que acha que tirei o som, mas não é o som, é o campo eletromagnético. Eu costumo dizer uma coisa, para a gente poder ficar bem... para você ter uma noite boa de sono, você assim, tem que evitar alimentos que tenham a base de cafeína depois das 18 horas. Sim, Red Bull da vida que a garotada toma hoje em dia durante o dia. Quer dizer, você tem que evitar café, você tem que evitar chocolate, você tem que evitar tudo que tenha muita arginina. Mais energia. Exatamente, que dê essa disposição. Mais pro fim da tarde. Você tem que ter uma roupa confortável para dormir, um ambiente em que você controle a luminosidade, que tenha um aconchego. Som. Você não pode dormir com tudo que é a luz ligada, com som ligado, com televisão ligada. A cama foi feita para a gente aconchegar. E, por exemplo, você também pode fazer exercícios de relaxamento ou alguma prática de meditação. E eu diria, assim, para a gente finalizar, eu digo, para mim, pelo menos, a cama tem duas funções maravilhosas. Uma que é dormir e que outra é fazer amor e bem feito. A gente pode conciliar as duas coisas. Primeiro, o amor, que relaxa, né? E depois o sono.